com destaque em governança institucional e programas de assistência profissional. E, por fim, vou chamar o Wallace Honda, que é responsável pelos programas estratégicos do CREA-RJ. Palmas para o Wallace também. Engenheiro com experiência em gestão de programas, integração institucional e projetos estratégicos. Gente, a gente compôs aqui a mesa, mas primeiro nós vamos começar com o hino nacional brasileiro, tá? Então eu peço para que todos fiquem de pé, por favor. O pessoal que está aí atrás, gente, vou pedir para ir chegando aqui, ocupando os bancos aqui da frente, por favor, para a gente não ficar muito espaçado. Pessoal, vou pedir para que todos se acomodem novamente e assistam agora um vídeo institucional do CREA-RJ. Coração do Rio de Janeiro, onde a natureza abraça a engenharia, a agronomia e as geociências. O CREA-RJ constrói uma história de 91 anos de dedicação, progresso, ética e excelência profissional em defesa da sociedade.
Desde 1934, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro tem sido o pilar das profissões que constroem, cultivam desenvolvem e protegem o nosso Estado. Nos bastidores de cada obra, serviço ou grande evento, Rio de Janeiro está à fiscalização do Conselho, trabalhando firme para garantir a presença de profissionais legalmente habilitados. A engenharia, a agronomia, a geologia a geografia e a meteorologia. estão em todo o nosso Estado. Todo o trabalho carrega a marca de um profissional que, com ética, dedicação e competência, ajuda a erguer o Estado do Rio de Janeiro. Hoje são mais de 130 mil profissionais registrados no CREA-RJ que diariamente contribuem para um Rio de Janeiro mais moderno, seguro e sustentável. CREA-RJ, 91 anos construindo pontes entre o passado, o presente e o futuro. Sabe o que a Mútua pode fazer por você e sua família? A Mútua é parte do sistema Confea-CREA, que atua para valorizar os profissionais das áreas tecnológicas. Ela é o braço direito que apoia esses profissionais quando eles mais precisam, com um programa de inclusão, previdência complementar, planos de saúde, seguros e financiamentos, além de benefícios exclusivos para mulheres e pessoas com deficiência. Agora você já sabe, a Mútua é uma parceria para o seu futuro. A Mútua é para todos. Sabe o que é a Mútua? Vamos passar agora a palavra para o presidente da ABENC RJ, Cláudio Dutra. Bom, pessoal, bom dia a todos. É com grande alegria e satisfação que iniciamos aqui esse primeiro CONABENC, primeiro congresso da ABENC RJ. A ABENC é uma entidade de classe que atua diretamente com os engenheiros civis do nosso estado. Tem mais de 78 anos de fundada e no último ano, ao final do último ano, nós fomos desafiados a vir como candidatos à presidência da ABENC, da entidade, aceitando esse desafio. E nós colocamos, desde o início desse ano, nós pegamos a associação com cerca de 150 associados. A ABENC foi, há anos atrás, uma das maiores entidades representativas do CREA, mas ao longo desses anos acabou se perdendo essa representatividade. Para vocês terem uma ideia, a ABENC só tinha, ainda hoje, só tem uma cadeira como representante do CREA, como conselheiro do CREA, e o nosso desafio foi, desde o início do ano, iniciar o aumento e a representatividade da ABENC aqui no nosso estado. Nós hoje, com o trabalho que fizemos junto com a nossa diretoria, nós conseguimos chegar a cerca de 1.500 associados. Isso nos traz mais 3 cadeiras de conselheiros do CREA. Isso para a gente é um motivo de muito orgulho, de muita alegria e de muita satisfação. Queria agradecer imensamente a nossa diretoria, os companheiros que compõem a diretoria, que estão lá conosco, por acreditarem no nosso trabalho, no nosso empenho e principalmente de aceitarem conosco esse desafio. Queria também agradecer a todos aqueles que participaram ativamente da organização desse evento. Não vou aqui citar os nomes, mas as pessoas sabem. Eu queria agradecer de coração, parabenizar e pedir uma salva de palmas também para essas pessoas. E por fim, me apresentar um pouquinho mais para vocês. Meu nome é Cláudio Dutra, Cláudio Barcelos Dutra. Eu sou, com muito orgulho, engenheiro civil, uma profissão que escolhi, Miguel, não porque meu pai é engenheiro civil. Na verdade, eu queria ser piloto de caça, queria ir para a AFA. E ao longo da minha juventude,
né? A gente faz aquelas provas lá para a EPICAR, para a SpaceX. Eu queria ir para a EPICAR para poder depois ir para a AFA ser piloto de avião. E quis Deus que naquele momento, naquele ano em que estudei, em que me dediquei, que fiquei praticamente 24 horas estudando, houve a eleição do nosso então presidente Fernando Collor, em 1990, se não me engano. No ano seguinte ele cancela todas as provas para as Forças Armadas. Não sei se vocês lembram disso. E eu estava numa situação que eu não podia fazer mais nada. Eu ia fazer o quê? Né? Mas anos antes, quando eu não consegui passar nas provas da EPICAR, eu fui fazer prova para a Escola Técnica Federal. E é uma história bem interessante que meu pai, sendo engenheiro, né? Ele queria que eu fizesse edificações. É normal, natural. Eu estava lá no Cefet em 1988, quando, na época, a gente ficava na lista de classificação e ia escolhendo a cadeira, né? E no final eu só podia escolher ou meteorologia, ou mecânica, ou edificações. Aí quando meu pai perguntou, estava do meu lado, meu filho, está na tua hora, te chamaram. Você vai fazer o quê? Eu falei para ele, meteorologia. E, lógico, a minha vontade era fazer edificações, mas eu estava brincando, eu sempre fui muito brincalhão, eu estava brincando com meu pai. Mas quando eu voltei, sentei do lado dele, ficou aqueles 3 segundos de silêncio, ele me perguntou o que ele escolhi. E fui fazer edificações no Cefet, passei 4 anos de muito aprendizado, de muita troca, e digo para vocês que foram os melhores momentos que passei na minha vida como estudante, na minha vida como profissional. Aprendi muito e fui fazer engenharia civil. Naturalmente, a engenharia à época eram 6 anos de engenharia para se formar, eu levei 10, que tinha que trabalhar, pagar a faculdade, às vezes não dava, aí a gente mudava de faculdade, aí você ganhava desconto na outra, né? Tinha aquelas, vem para cá de outra faculdade que a gente leva aí 50% de desconto. E então em 2002 eu me formei em engenharia civil, em 2004 fui fazer mestrado na UF, me formei na SUAM, fui fazer mestrado na UF, e a partir dali começa a minha carreira como engenheiro, trabalhando desde 97, primeiro como técnico na Concremat, prestando serviço de gerenciamento nas obras da Secretaria de Habitação, como técnico nas obras do Favela Bairro. Foi logo no início das obras do Favela Bairro. Quando em 2002 eu faço um concurso para 7 Rio, passo para 7 Rio, vou trabalhar no 7 Rio de 2002 a 2007. Em 2008, no concurso para engenheiro civil, eu volto então para a Secretaria de Habitação como engenheiro. Fico lá como fiscal de obras, assumo a subgerência, assumo a gerência. Depois, em 2014, eu sou convidado a ser diretor de obras da Fundação Rio Águas. Também tenho um orgulho e uma satisfação muito grande de poder ter trabalhado na Fundação Rio Águas, porque foi outro local que aprendi muito na minha carreira. Em 2017, eu então sou convidado a assumir a presidência da Rio Águas, em que fico até 2018. Em 2019, fui convidado a ser presidente do INEA, Instituto Estadual do Ambiente. Tem alguns colegas que estão aqui, muito obrigado por estarem aqui conosco. Alguns colegas também da Rio Águas que estão aqui. E em 2020 volto para Rio Águas como presidente. Em 2021, então assumo a subsecretaria de Ação Comunitária na Prefeitura do Rio, a convite da secretária Maria Peçanha, convite do nosso prefeito Eduardo Paes, e fico os últimos 4 anos como subsecretário, fazendo um trabalho que muito me orgulha, que foi, assim, para mim, como profissional, como engenheiro civil, apesar de ter trabalhado em várias obras,
mas foi um trabalho em que nós aplicamos diretamente assistência técnica de habitação e interesse social, um projeto chamado Casa Carioca. Um projeto muito bacana, em que a gente pôde entrar na casa das pessoas com vulnerabilidade, colocar a nossa profissão, aquilo que nós aprendemos, para melhorar a vida da habitação das pessoas nas comunidades aqui do Rio de Janeiro. É bem interessante porque eu vim da comunidade, eu morei no Morro do Borel até os 12 anos de idade, até os 15 anos de idade, e sei exatamente como é a gente construir uma casa num lugar de acessibilidade ruim, de chegada de material ruim, de levar as coisas na... Quer tocar? E para mim foi uma experiência muito grande nos últimos 4 anos, até o final do ano passado. A gente tem muita história para contar, mas a gente tem nosso tempo também limitado, mas um pouquinho da minha história aí como profissional. Eu sou oriundo da Secretaria de Habitação. Quando, em 2008, sou chamado no concurso para engenheiro, vou trabalhar na habitação, saio para Rio Águas e agora, no início desse ano, eu volto para a Secretaria de Habitação, que é a minha origem. Fui convidado para ser coordenador de obras e logo após convidado a estar como subsecretário de Habitação, onde também tenho um orgulho muito grande que nós continuamos fazendo trabalho nas comunidades, fazendo obras de infraestrutura, redes de esgoto, rede de água, pavimentação, drenagem, contenção de encostas, enfim, são várias atividades que a gente desempenha, mas o mais importante, que é um trabalho que a gente melhora e dá dignidade para aquelas pessoas que mais necessitam, que mais precisam. Então, um pouquinho da minha história para vocês. Eu queria também aqui deixar registrado, Miguel, a parceria do CREA com a Bank, Ana Paula, a parceria da Mútua com a Bank. A gente tem um orgulho muito grande de hoje poder estar com o CREA próximo do profissional. Eu estou registrado no CREA desde 1992, como técnico e depois como engenheiro, e sempre tive dificuldade. Eu tenho certeza que a maioria dos nossos profissionais tiveram dificuldade de se aproximar do conselho. E na gestão do Miguel, a gente, acreditando no trabalho, na seriedade, ele tem demonstrado como é possível o nosso conselho trabalhar em prol do profissional. Nós estamos aí hoje com várias novidades que eu tenho certeza que o Miguel vai falar, não vou dar aqui spoiler, mas eu queria passar aqui para vocês. Acreditem naqueles que se dedicam, naqueles que querem a valorização da nossa profissão. A engenharia civil, a engenharia, as geociências, a agronomia, ela tem que ser e fazer parte das decisões do nosso Estado. Nós temos que ser protagonistas das mudanças que são necessárias no nosso Estado, no nosso país. E para isso é tão importante a presença de vocês aqui e tão importante também vocês divulgarem não só o CREA, mas também a Bank e a Mútua. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês e espero que tenhamos aqui um dia de muito aprendizado. Um abraço. Agora com a palavra o presidente do CREA-RJ, Miguel Fernandes. Bom dia, gente, tudo bem? Bom dia. Tô achando que agora eu gostei, o pessoal tomou café aí, tá bom, né, Cláudio? Eu vou falar em pé, gente, me sinto um pouquinho mais confortável. Só deixar aqui os pontos que eu anotei para não esquecer de falar. Gente, com muita felicidade que a gente vê acontecer aqui um resgate de uma entidade super importante para o nosso Estado, né, Cláudio? É o primeiro congresso, é de lamentar que seja o primeiro congresso estadual da ANEC, é de se felicitar que seja o primeiro congresso da ANEC. O setor de engenharia civil no estado do Rio de Janeiro, ele sofreu muito nos últimos anos, sofre muito. Um desgaste que nos foi imputado, principalmente no setor da engenharia civil, na última década,
em virtude de problemas que não são só da engenharia que aconteceram, mas que o único setor que não foi absolvido foi o setor da engenharia. E isso é um problema gigantesco. É algo que precisa se mudar. Quando começou a abertura do evento, eu vou em muitos eventos de engenharia. Hoje são 2, ontem foi outro, amanhã tem mais 2. Então, esse é muito evento que eu vou toda semana. Pouquíssimos eventos colocam o hino nacional na sua abertura. E eu estou em todos os eventos. É muito raro. E por que o da engenharia civil coloca? Interessante isso. Porque é a engenharia que carrega com muito orgulho, que constrói o país. Meu pai tem uma passagem interessante, que ele foi fazer um serviço na década de 80 em Angola, e ele fala muito sobre isso. Eu vou falar de uma empresa de engenharia imensa, a Odebrecht, que hoje tem que mudar de nome, como várias das outras grandes tiveram que mudar de nome, em virtude dos problemas que foram atacados, né? Porque se tiver problemas individuais, essas pessoas precisam ser julgadas, como toda lei tem que julgar, o sistema julga, mas as empresas são muito mais famílias, milhões de pessoas, direta e indiretamente envolvidas, empresas que construíam e constroem o nosso país. Hoje, se você consegue chegar aqui, se existe esse prédio, se existe essa rua, se existe essa ponte que interliga 2 estados que no passado se uniram, que é a ponte de Niterói, foi porque engenheiros e engenheiras, agora cada vez mais presente, isso é de se felicitar e de ver isso de forma tão entusiasmada, quebrando essa barreira sexista que a nossa profissão já teve muito, muito forte no passado, deixaram esse legado para as futuras gerações. E assim são os engenheiros, são construtores. Aonde chega, quando eu estava falando de Angola, erguem uma bandeira do Brasil. Eu já fui visitar a obra no interior do país, né? Já estive lá no meio do Pantanal acompanhando obras grandes, importantes da engenharia civil, e sempre tem a bandeira nacional e o hino nacional. Então são verdadeiros patriotas. E essa é uma característica da nossa profissão, uma profissão muito vocacionada, uma profissão muito aguerrida no seu propósito, eu até brinco, quase militarizada na forma de condução de obra. Faz parte do comando, da execução, do respeitar o prazo, de respeitar a hierarquia, da disciplina e de atingir os resultados necessários. Fomos vilanizados na última década e isso precisa ser desconstruído para revalorizar esses homens e mulheres que constroem o nosso país e o nosso Estado. Então, um momento como esse é fundamental que aconteça para resgatar o valor e a valorização da nossa profissão. E por isso o CREA está apoiando, por isso o CREA fez questão de ser o principal patrocinador. É uma ação que a gente vem fazendo de valorizar o nosso setor profissional. Não à toa, estamos agora, por exemplo, não sei se vocês viram, uma campanha publicitária, né? É uma campanha que dialoga com o humor. Até vou sugerir a comunicação, que ao invés de colocar esse vídeo institucional, coloque, né, à tarde a nossa campanha publicitária, que está na imprensa toda, que fala que o cidadão comum não deve dar uma de gênio da obra, né, e chamar o engenheiro civil, uma reforma, um engenheiro eletricista, se for um sistema elétrico, um engenheiro mecânico, se for um equipamento eletromecânico, enfim, é fundamental conscientizar a população da relevância dos serviços que nós fazemos, desmistificando de que qualquer curioso, qualquer pessoa que olhou um vídeo no YouTube é capaz de fazer um serviço de engenharia, que infelizmente é o que vem acontecendo, uma geração TikTok, onde acha que o conhecimento ele é efêmero, são pílulas de rápido conhecimento e que isso é o suficiente para você fazer um serviço seguro, acima de tudo, de qualidade e eficiente. Isso não é real, não é tão simples assim.
E a gente precisa trazer a realidade como é o nosso sistema. Por isso, fundamental essas ações de comunicação, esses eventos de valorização do nosso sistema. E aí, eu vou falar aqui, para encerrar minha fala, o Cláudio, sobre uma transformação que nós estamos vivendo agora, com o objetivo de facilitar, com o objetivo de agilizar a vida de vocês, profissionais, engenheiros civis. Nós, profissionais de engenheiros civis, porque eu me incluo como engenheiro civil. O CREA não tem um engenheiro civil como presidente desde a década de 80, o CREA do Rio de Janeiro. Desde 1980 que a gente não tinha um engenheiro civil como presidente do CREA. E acho que isso também fala por si muito sobre a consequência da nossa engenharia civil aqui no estado do Rio de Janeiro. E nós estamos fazendo agora uma transformação digital muito importante para o nosso conselho. Ontem nós lançamos a nova plataforma do CREA. E eu peço duas coisas aos colegas aqui. Uma, que vocês tenham paciência. Assim como qualquer obra, quando a gente está fazendo a obra, tem barulho, tem poeira, todo mundo já passou por uma situação onde precisa voltar para a edificação que está sendo reformada, mesmo sem ter terminado completamente a obra, não é isso? E aí, naturalmente, é uma situação desconfortável, que vai ter problemas ainda, e não é diferente da situação do nosso sistema agora. Então, eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu lançava o sistema mesmo sabendo que ele não estava 100% finalizado, ou eu adiava e não teria uma janela tão positiva como essa agora com o feriadão para lançá-lo. E aí, naturalmente, eu tomei uma decisão. Eu lancei sabendo que não tinha sido finalizado e agora eu estou com a faca no pescoço do pessoal para finalizar. Quem nunca tomou uma decisão dessa aqui? Nós, engenheiros, assumimos os riscos, abraçamos os riscos e merecemos ser bem remunerados por isso. Vivemos hoje numa sociedade onde o advogado que não produz uma grama de algo realmente necessário para o conforto da população, para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento ambiental, tem remunerações astronômicas e os engenheiros subvalorizados. Vou dar um exemplo da prefeitura. Na prefeitura do Rio de Janeiro, Cláudio, você sabe que eu tenho abraçado essa demanda junto. Um engenheiro ganha, em média, 1/3 do que um procurador da prefeitura ganha. Ganha menos que um técnico. Como é que a gente vai construir uma cidade, um estado e um país uma engenharia desvalorizada dessa forma? E não adianta achar que é simplesmente fazer uma fiscalização pelo salário mínimo, porque o boletim de custo da prefeitura não paga o valor do salário mínimo do profissional. O HH, lá no boletim de custo, e da EMOP, não pagam o salário mínimo profissional. E eu falei isso para o nosso secretário abertamente. E ele sabe, ele fala: Miguel, eu não consigo ter força internamente para mudar essa realidade. Eu falei: mas aí então você conta com a gente, vamos firmar junto essa fileira, porque o CREA é uma instituição grande, uma instituição que tem recursos e que vai usá-los a partir de agora, não para satisfazer ali pequenos grupos e pequenos interesses, mas para defender os interesses do nosso setor como um todo. Então a gente vem unindo muitas ações nessa direção. Não tem sido fácil. Eu chego cedo, saio tarde, como cada um de vocês aqui na vida profissional de vocês, eu não tenho dúvidas sobre isso. Para tentar reverter algo que 90 anos não se fazia como conselho de classe.
e que a gente tem buscado fazer. Gera naturalmente opiniões controversas sobre isso, porque toda inovação traz essa mudança de filosofia e essas divergências, conflitos, é da natureza das inovações. Mas principalmente a gente tem conquistado resultados muito interessantes e o novo sistema que a gente está apresentando, vocês vão ver como eles vão simplificar absurdamente o dia a dia de vocês profissionais, seja para preencher uma RT, seja para fazer qualquer solicitação de registro de empresa, de pessoa física e para fazer as CATs, as tão conflituosas certidões de atestação, de atestado técnico. Então, isso vai ser simplificado numa dinâmica gigantesca, mas vai levar um tempo ainda. A gente vem entregando o sistema faseadamente, então a gente fez a primeira fase ontem, durante essa semana já sai uma segunda fase, daqui a um mês sai a terceira fase, e assim vai seguir a entrega do sistema. Estava há quase 20 anos sem ser modificado. Imaginem que há 20 anos atrás não existia nem um smartphone. A internet ainda era discada. Então, esse é o sistema que a gente herdou. Mas não vai ser o sistema que a gente vai deixar para a próxima gestão do CREA. Então, muito obrigado, que a gente tenha um excelente evento, Cláudio. À tarde eu estou de volta, eu não vou conseguir acompanhar, infelizmente, a palestra da Ponte Rio-Niterói. Eu estava aqui louco, mas, como falei, lancei o sistema cheio de problema lá para a gente poder tomar decisão agora de manhã, mas eu tenho certeza que vai ser um momento muito importante de discussão, de trazer como referência essa que é, na minha opinião, o símbolo assim mais bonito que a gente tem no estado do Rio de Janeiro, que é um símbolo de engenharia, um símbolo que foi uma forma de unir dois estados, né? O estado da Guanabara, o estado do Rio de Janeiro, através de uma ponte, essa realidade que a engenharia civil faz. E acho que agora está no momento da gente discutir, de unir através de novas tecnologias, de ampliar essa integração, como por exemplo o Metrolinha 3, que é uma bandeira que o CREA vai assumir para as eleições do ano que vem, 2026, como um dos projetos estruturantes fundamentais para o avanço do nosso Estado. Isso é engenharia pautando a política pública, é engenharia pautando as decisões dos tomadores de decisão, dos homens públicos que são tomadores de decisão, para que a gente possa avançar cada vez mais, com mais serviço para a gente e principalmente com mais desenvolvimento econômico, social e ambiental no nosso Estado. Obrigado, bom dia a todos. Com vocês, a palavra agora para o Wallace Honda, responsável pelos programas estratégicos do CREA RJ. Bom dia a todos, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer o convite ao Cláudio. É uma honra muito grande estar aqui participando desse congresso. A confiança do meu presidente, que me colocou aqui também, para falar dos programas estratégicos do CREA. Nesse momento, eu vou fazer uma breve apresentação, né? Eu sou Wallace, engenheiro metalurgista da UFRJ. Opa, maravilha. Eu achei que nesse primeiro momento fosse só uma apresentação. Eu montei aqui no slide bem rapidinho, tentar explicar de forma breve o papel dos nossos projetos estratégicos, que não é à toa tem esse nome, né? Porque a gente acredita que a comunidade dos profissionais do sistema Confea-CREA merece um retorno, né, de tudo que envolve, tudo que o CREA pode oferecer a partir do momento que se é pago uma anuidade, e muitas pessoas têm esse desconhecimento, que
que o sistema está aí para oferecer inúmeras coisas, e uma delas são os nossos programas estratégicos. O primeiro programa aqui, pessoal, eu coloquei um QR Code aqui também, não sei se vai dar para o pessoal escanear aqui, que aqui são as nossas redes sociais de cada um desses programas. Hoje aqui o primeiro que a gente vai começar é o Progredir. O Progredir hoje ele está presente ali em cima, durante o evento vão ter algumas sessões de cursos de capacitação, né? Que nada mais é do que um programa que foca no profissional. Em que sentido? Orientando ele, concedendo oportunidades de cursos, palestras e inúmeras outras coisas de forma gratuita, grande parte das vezes, ou em algumas eventualidades com desconto bem significativo. Então, assim, é um programa nosso que está interligado aos demais, né? Porque a gente está sempre oferecendo, captando parcerias para oferecer cursos para os nossos outros programas, envolvendo o programa Mulher, o programa Sustentabilidade e depois os programas que são focados nos estudantes e nos egressos, que é, respectivamente, o CREA Júnior e o CREA Jovem. Então, quem tiver alguma dúvida aqui, no final eu vou deixar um QR Code da nossa comunidade, que lá é um canal que a gente consegue meio que dar suporte a qualquer tipo de dúvida eventual e direcionar ele para cada... eu tenho uma dúvida sobre o Progredir. Aí a gente passa para o nosso coordenador, o Guilherme Neto, que deve provavelmente estar em cima aí na toda essa logística dos cursos que serão disponibilizados à tarde. Esse programa aqui é o nosso mais novo nível, né? É o CREA Rio Sustentável. É um programinha que ainda está numa fase embrionária. É legal falar que o CREA Rio é o primeiro programa a lançar esse tipo de programa, pensando no meio ambiente, né, e toda essa questão envolvendo a ética profissional, que quando a gente fala em engenharia, a gente tem muito que pensar nisso, na utilização do meio ambiente, como a gente vai colocar os resíduos, descarte, né, de tudo isso. Então, assim, como a gente vai usar tudo em função de impactar toda essa questão ambiental. Também deixo o QR Code aqui. Qualquer coisa, nosso coordenador lá no CREA, o Candal, uma pessoa super aberta a discutir essa questão. Sempre vale a pena trocar ideia com ele, porque quando a gente sai sempre com a cabeça cada vez mais aberta em relação à sustentabilidade. Vocês podem ler o QR Code de graça. Exatamente, pessoal. O QR Code está ali com o intuito justamente para a gente conseguir gerar qualquer tipo de demanda, fluxo, interatividade. Então, meu pedido, por favor, caso você tenha algum projeto que você acredite que se encaixe com o seu perfil, ou então, meu pedido é se você puder escolher a todos e seguir todos, o CREA Rio com certeza agradece. Esse aqui é o que eu falei, que é o nosso programa que basicamente ele anda muito junto. Na verdade, todos os programas do CREA, né, esses programas estratégicos, eles são interligados. Cada um faz meio que tem uma conexão com o outro, dependendo da nossa demanda, dependendo da nossa ação no momento, né? Progredir, por exemplo, capta cursos tanto para o CREA Júnior, para o CREA Jovem, para a gente conseguir ofertar de fato esses cursos, benefícios, tudo que a gente consegue para tanto o estudante quanto o profissional recém-formado, né? Que está ali naquele momento de não necessariamente ele conseguiu ser efetivado, ele conseguiu entrar no processo de trainee. Então o CREA está ali justamente, o presidente entende que a gente tem que dar esse suporte. E eu corroboro muito com essa ideia dele, porque logo que eu me formei eu vivi aquele ato, né, de você terminar a faculdade, do tipo, poxa, agora o que eu vou fazer? Então hoje o CREA Jovem Rio, ele está aqui justamente para dar essa mão pro egresso, né? Então nisso
isso, a gente faz inúmeras atividades, como visita técnica, a gente capta esses cursos em parceria com o programa Progredir. Então, a gente tem alguns projetos futuros de banco de dados, de banco de talentos, que são muito importantes, porque nessas visitas técnicas a gente conseguiu perceber algumas demandas de algumas empresas que vieram até a gente para solicitar informações sobre engenheiros. Poxa, vocês têm esse tipo de coisa, então a gente já está meio que num processo, já num piloto, já para começar a criar essa questão do banco de talentos para a gente conseguir ofertar mais coisas, não só visita técnica, curso, inúmeras coisas. Basicamente, o CREA Júnior ele é a mesma coisa, essa interface com o estudante. Legal falar que o CREA Júnior e o CREA Jovem eles não tem nenhuma taxa exatamente. O estudante, nesse momento, ele não precisa pagar nenhum tipo de anuidade, né? O CREA Jovem a gente entendeu ser um programa em função da pandemia, que muita gente teve esse momento de prejuízo, assim, como que a gente pode dizer, profissional, por naquele momento não ter, o mercado está meio estagnado, então a gente, de forma, tendo uma certa empatia, a gente conseguiu visualizar que é interessante dar oportunidade também para esse tipo de pessoa, que não teve no momento ali um amparo ou então uma oportunidade que merecia no momento que ele se formou. Também peço para vocês escanearem o QR Code. Esse aqui é o programa Mulher. Eu vou passar a bola aqui rapidinho, vou aproveitar que aqui do meu lado está a Paula, nossa coordenadora do programa, e ninguém melhor do que ela para falar do programa, né, pessoal? Então, vou deixar passar a bola aqui, depois eu recebo para chutar pro gol. Bom dia a todos. Esses programas são de fato maravilhosos, né? Programas estratégicos que fazem com que a gente tenha cada vez uma aproximação maior dos nossos profissionais de engenharia, agronomia e geociências com o nosso conselho profissional, né? E o programa Mulher, ele nasceu com o intuito de empoderar as mulheres que fazem parte do nosso sistema, né? Hoje, infelizmente, nós sabemos que ainda somos minoria, às vezes enfrentamos muitas situações de discriminação, até mesmo de violência dentro da nossa área de atuação profissional. E esse programa ele visa combater muito desses problemas, incentivar as mulheres, as meninas a entrarem para a nossa área profissional, promover o network entre todas nós, né? A gente tem aqui muitos rostos conhecidos de profissionais que têm acompanhado o programa Mulher ao longo do ano de 2025. Nós somos 3 coordenadoras, na verdade, eu, a Micaela Midon e a Tereza Cavalcante, que hoje não está aqui porque está nos representando no Encontro Nacional das Coordenadoras em Brasília. Antes que a Micaela comece a gritar ali, vocês já podem ver o nosso encontro e começar a seguir o nosso Instagram, Programa Mulher CREA RJ. Agora, fechando a nossa agenda de 2025, já deixo o convite, no dia 3 de dezembro nós teremos um grande evento de confraternização, que será realizado no final da tarde na CAERJ, na Rua do Russo número 1. Vocês podem ir de carro, de metrô, como vocês quiserem. Lá a gente vai fazer um balanço de todas as nossas atividades ao longo de 2025 e dar o pontapé inicial das nossas ações para 2026. Nós costumamos dizer que esse programa não é a coordenação dele, né? Hoje nós somos 10 mulheres à frente do programa, a Ariadne também está por aqui conosco. Mas na verdade, a Alice também está ali atrás, que é nossa assessoria administrativa, mas na verdade assim, a nossa função é representar as quase 20 mil mulheres que fazem parte do registro profissional do CREA Rio, e nós precisamos ouvi-las para desenvolver ações e projetos que de fato atendam à necessidade dessa grama profissional. E o programa Mulher, obviamente, está integrado com todos esses outros programas que o Wallace já apresentou aqui. Obrigada. Para finalizar, pessoal, também gostaria de deixar um QR Code aqui, que eu sou vendo um pouco meu peixe, né?
o CREA recentemente lançou o aplicativo, né? E aí a gente está colocando aqui, disponibilizando o QR Code para as respectivas lojas virtuais. E lá vocês vão poder em breve ter acesso à sua carteira. Lá você vai ter acesso à sua carteira, perdão. E em breve, como o presidente falou ontem na live, esse aplicativo ele vai ficar destinado nesse momento só para consulta, né? Não para qualquer outro tipo de ação na sua área restrita. Continua mantendo lá o site, mas é legal aqui um pedido para vocês também, em breve, vocês poderem fazer o uso da sua carteira digital, né, do CREA, pelo nosso aplicativo. É isso, pessoal. Aqui está de fato o QR Code da comunidade. Para qualquer tipo de dúvida, me coloco à disposição. A gente tem uma equipe tentando responder em menos de 24 horas, tá? Todas as demandas de todos os programas. Fica aqui, meu muito obrigado. Queria agradecer mais uma vez ao Cláudio, o pessoal todos os engenheiros civis aqui que compõem hoje o CREA. Eu também faço parte do setor de cadastro do CREA. Se a gente for analisar o quantitativo, hoje o engenheiro civil ele representa 35% do nosso corpo de registrados no CREA. Então, assim, nada é mais justo do que um evento como esse para, de fato, consolidar essa comunidade que, conforme o Cláudio e o próprio presidente falou, precisa muito angariar aí um lugar mais respeitado e mostrar para todo mundo o verdadeiro potencial da engenharia civil no Brasil, que justificou no passado distante e não tão distante obras de muita relevância no nosso estado do Rio de Janeiro. Então, muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição e muito feliz por estar aqui com vocês. Muito obrigado mesmo. Alô? Gente, antes da gente passar agora a palavra para Ana Paula, gostaria de mencionar autoridades presentes. O Jefferson Freitas, diretor-geral da Mútua RJ. E a subprefeita dos grandes complexos do município do Rio de Janeiro, Marli Peçanha. Agora a palavra passando para Ana Paula Maziero, diretora do Mútua RJ. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Primeiro me apresentar, eu sou Ana Paula Maziero, como já foi falado, sou engenheira civil também. Servidora do Estado do Rio de Janeiro, atualmente estou diretora administrativa do Mútua e coordenadora do programa Mulher no CREA Rio. Cumprimentando o nosso presidente Cláudio Dutra, parabenizando o Cláudio pelo excelente trabalho que você tem feito à frente da ABENC, né? É muito bom ver como a associação ela já tem conseguido trazer novos profissionais. Parabéns por ter conquistado nas 3 cadeiras dentro do nosso conselho profissional. A gente sabe o quanto isso é importante, a gente ter sempre essa renovação, essa oxigenação dentro do nosso sistema. E é muito bom também sempre ouvir um pouquinho mais sobre a sua história, né? Uma história muito interessante que mostra que todos os lugares eles podem ser conquistados por aqueles que se esforçam e que de fato têm força de vontade e correm atrás dos seus objetivos, né? Porque muitas das vezes as pessoas olham para o Cláudio hoje, um excelente gestor, com tanta bagagem, né? Mas não sabe tudo aquilo que ele passou para chegar até aqui. Então é muito interessante a gente conseguir ter essas histórias compartilhadas, né? Cumprimentando também o Wallace e parabenizando pelo trabalho que ele tem feito à frente dos nossos programas estratégicos do CREA. Nosso presidente Miguel já teve que se ausentar, mas é sempre bom reconhecer o legado da nossa gestão do CREA Rio. Quem tem acompanhado esse trabalho desde o início sabe o quanto é difícil, o quanto é preciso de fato ter coragem para conseguir fazer rupturas, né? Como o presidente falou, ou lança o programa, o sistema do jeito que está, ou aguarda, né? E essa era uma
das propostas de campanha que ainda não tinham sido implementadas, porque de fato trazer a tecnologia para a casa da engenharia era uma coisa que por muito tempo ficou deixada de lado, né? E é muito bom ver que hoje a gente está conseguindo avançar nesse sentido. A Mútua é a nossa caixa de assistência dos profissionais do CREA. Ela faz parte do nosso sistema Confeia, CREA e Mútua. E eu sempre costumo dizer que é a melhor parte do nosso conselho profissional. Hoje eu estou acompanhada aqui do Jamerson Freitas, que é o nosso diretor-geral. Nós somos 3 diretores aqui no Rio de Janeiro, eu, o Jamerson e o Pietro, que é o nosso diretor financeiro. Temos uma representação em cada um dos 27 estados do nosso país e mais uma diretoria nacional. Ana, mas qual é a função da Mútua? Quem aqui é mutualista? Levanta a mão, por favor. Gente, muito poucos mutualistas aqui. Eu quero ver isso mudando aí no final da minha fala, né? Como engenheiros civis, quem já emitiu mais de 3 RTs esse ano? Levanta a mão, por favor. Se vocês fossem mutualistas, no ano que vem vocês receberiam um seguro de responsabilidade civil totalmente gratuito para essas 3 RTs que foram emitidas no ano de 2024, né? Mas como a maioria que emitiu a RT ainda não é mutualista, vocês não vão receber esse seguro. Seguro esse que ele é da ordem de R$50 mil e as coberturas elas variam de acordo com as RTs, com a característica de cada uma delas. Mas não precisem ficar tristes porque vocês têm até o finalzinho do ano para conseguir se associar à Mútua e usufruir desse nosso benefício. Quem gosta de desconto, levanta a mão também. Aproveitar, Beck. Gente, ninguém gosta de desconto aqui. Cadê você? Ninguém gosta de desconto aqui, gente. Ninguém gosta de desconto. A Mútua, ela tem um clube de vantagens que nada mais é do que um clube de descontos, né? Hoje a gente tem uma parceria, não só no estado do Rio de Janeiro, mas a nível Brasil, com mais de 10 mil lojas conveniadas à nossa entidade. E esses descontos estão disponíveis para todos vocês. Ana, fala de um que é específico para o nosso grupo aqui dentro dos engenheiros civis. A gente lançou muito recentemente um convênio com a Autodesk através da Desk Gráfica. A gente está ainda com desconto de 10% na aquisição de licenças e 50% na realização de cursos do BIM. A gente está falando aí de cursos de aproximadamente 100 horas, né? A R$175. Está muito baratinho, né, Cláudia? Isso não paga nem o jantar aí no final de semana se for levar a esposa ou a namorada para fazer um jantarzinho mais especial. Além disso, a gente tem desconto no plano de saúde, previdência privada complementar. Para as mulheres, a gente tem o Mútua Mulher, onde a gente tem uma série de benefícios profissionais, né? Nós estamos trabalhando muito o programa Mulher do CREA Rio, juntamente com o Mútua Mulher. E dentro desse programa da Mútua, a gente tem 2 licenças que são exclusivas para as mulheres do nosso sistema. Uma é a licença maternidade e a outra é o auxílio creche. Então, a mulher que planeja ter um filho e ela é autônoma, ou ela receberia menos de 3 salários mínimos do INSS durante a licença maternidade, a Mútua ela dá a essa mulher até 3 salários mínimos profissionais. Outro dia a gente estava percorrendo o estado, né, nos nossos encontros micro-regionais, e eu vi uma gravidinha, uma barriga linda, quase 39 semanas. Eu olhei, meu amor, você é mutualista? Sou. Você conhece esse benefício? Não. Então a gente conseguiu liberar para ela, durante 4 meses, 3 salários mínimos cada um desses meses. O quanto que isso aí já ajudou, né, ela poder se planejar para retomar as suas atividades profissionais. E se vocês também, como mutualistas, quiserem investir no seu desenvolvimento profissional ou pessoal, nós estamos o que nós chamamos dos nossos benefícios reembolsáveis, que nada mais são do que linhas de créditos com valores muito menores do que a gente pagaria a um banco, né? A gente está falando de taxas aí de 0,3% a 1,08%, que podem ser aplicadas para aquisição de imóveis, de veículos, custeio profissional para viagem, realização de algum tipo de cirurgia que por acaso o plano de saúde não venha a cobrir. Então, assim, é a Mútua de fato investindo nos nossos profissionais. Ana, mas como é que a Mútua consegue fazer tudo isso? Porque, como a gente falou no início, nós fazemos parte do sistema Confeia, CREA e Mútua. E 20% de tudo aquilo que nós arrecadamos, né, através da RT é disponibilizado para a Mútua. Então, na verdade, é o sistema reinvestindo em nós profissionais aquilo que nós estamos investindo no nosso sistema e na nossa área profissional. E, por fim, a Mútua ela também
atua na valorização dos profissionais através dos patrocínios, né? E hoje a gente tem o imenso prazer de estar patrocinando o primeiro Conabank, né? Que com certeza é o primeiro de muitos que ainda virão. A gente sabe que hoje vai ser um evento de muito sucesso. Esse patrocínio é para quê? Para conseguir viabilizar a realização desses eventos e levar cada vez mais valorização e conhecimento aos nossos profissionais, né? Então, Cláudio, a Multa continua se colocando à disposição para caminhar junto com a Bank, né? Apoiando, auxiliando todos os eventos técnicos que porventura vocês venham fazer, não só a Bank, mas todas as outras entidades de classe e instituições de ensino. E eu espero que depois dessa pequena explanação, né, no final do dia, a gente possa ter mais mutualistas, não porque a gente quer ter um aumento do nosso número, mas que a gente precisa que vocês também usufruam desses benefícios, né? Porque só 10, 15 pessoas aqui, nessa quantidade imensa de profissionais, poderiam ter acesso a esses benefícios que estão disponibilizados para todos nós, né? Nós temos um stand ali em cima, então se vocês quiserem ter mais informações, nós estaremos ao longo do dia à disposição de todos vocês. Muito obrigada pela atenção e um excelente congresso para todos. Obrigada. Então, gente, dando sequência aqui ao nosso congresso, a gente vai chamar agora para a mesa 2 do congresso o engenheiro civil Carlos Siqueira, doutor também, que participou da obra da Ponte Rio-Niterói. Então, pedir para o senhor que vá para uma salva de palmas para ele, por favor. E uma salva de palmas para os nossos amigos que participaram agora da mesa 1, gente.